Bom, pessoal, vamos começar aqui nossa aula de fotossíntese. Então, é um tema um tanto quanto complementar à aula de respiração celular, que foi a última aula. Então, eu fiz uma apresentação aqui que tem uma separação, né, mais específica, porque é um tema um pouquinho mais complexo. É o seguinte, a gente tem como conceito para a fotossíntese um processo de síntese de moléculas orgânicas na presença de luz. Síntese sempre é produção, né? Nesse caso aqui, moléculas orgânicas na presença de luz, principalmente a gente fala aqui da glicose, tá? Então, a equação da fotossíntese é exatamente essa. Gás carbônico mais água na presença de luz, produzindo glicose, oxigênio e também um pouco de água. Essa água que a gente acaba considerando mais aqui antes da seta. Então, o que a gente tem antes da seta são os produtos que vão ser consumidos para que os produtos depois da seta sejam produzidos, tá? Então, principalmente, gás carbônico e água são consumidos para serem produzidos glicose e oxigênio. Se vocês prestarem atenção, é praticamente o inverso da respiração celular, em que a gente tinha glicose e oxigênio produzindo água e CO2, e no caso ATP, que nada mais é que energia, que se a gente pensar aqui no caso a fotossíntese, vem em consequência da luz, tá? Todos os organismos fotossintetizantes são autotróficos, mas nem todos os autotróficos são fotossintetizantes. O que isso quer dizer? Todos os organismos fotossintetizantes, quer dizer, que fazem fotossíntese, são autotróficos, quer dizer, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Mas nem todos os autotróficos são fotossintetizantes, porque existe uma outra possibilidade do que a fotossíntese, que é a quimiossíntese. A gente vai ver isso também mais para o final. Bom, então quais os indivíduos a gente considera fotossintetizantes, né? Indivíduos que fazem realmente fotossíntese? Plantas, de uma maneira geral, né? Plantas terrestres, muito conhecidos. As algas, que no caso são muitas, né? Então, existem as algas tradicionais, que são os fitoplânctons, e existem outros tipos de algas, que até de outros reinos diferentes, mas que elas também fazem fotossíntese, mas muitas vezes elas não são nem exatamente verdes, elas têm também outros pigmentos e deixam elas de outras cores. E as cianobactérias, que são também chamadas de algas cianofíceas ou algas azuis, que são do mesmo grupo das bactérias, tá? Mas no caso são fotossintéticas. Bom, essa luz que incide, né, na Terra e é necessária para o processo de fotossíntese, ela tem algumas características, né, algumas propriedades. Ela é uma radiação eletromagnética que chega aqui para a gente por ondas, então eletromagnéticas, né? Essa luz, ela transporta o que a gente chama de fótons, são pequenos pacotes de energia, tá? A luz visível, né, visível a nós, ela corresponde a uma parte do espectro eletromagnético, isso é muito física, né? Então, de 400 a 700, ela é uma luz que vai do violeta até o vermelho, se a gente pode fazer um comparativo aí com a coloração de um arco-íris, por exemplo. A energia contida em cada fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, dependendo da quantidade de fóton que a gente tem, de energia que a gente tem em cada fóton, não exatamente se tiver muita energia, significa que vai ter um comprimento de onda longo. Não exatamente, é inversamente proporcional. Esse aqui é um esquema, né, para vocês identificarem isso, né? Então, aqui, como a gente falou, do violeta ao vermelho, né? Então a gente tem espectros de onda muito distintos aqui, de 400 a 700, tá? E isso faz com que você tenha espectros de onda diferenciados, tá? E aqui é uma imagem que é o cloroplasto, que é a nossa organela, dos fotossintetizantes que vai fazer esse processo. Então aqui uma recepção de luz, uma parte é refletida de volta e a outra parte é utilizada para o processo de fotossíntese. A clorofila é o pigmento fotossintetizante mais importante, né? Que se a gente fosse pensar quimicamente, é o que está escrito nessa definição, né? Um anel complexo
com um átomo de magnésio no centro e uma cadeia carbônica hidrofóbica. A função dessa clorofila, que é um pigmento, né, é a absorção de energia luminosa. A gente tem clorofila de tipos diferentes, então no caso aqui clorofila A e clorofila B. A clorofila A em maior proporção do que a clorofila B no caso desses vegetais, tá? Preferencialmente essas clorofilas absorvem a luz azul e a luz vermelha. Então, como a gente falou dos espectros de absorção de luz, né? Então, a gente falou aqui de 400 a 700, né? E eles fazem referência diretamente a esse espectro de cores, né? Do violeta ao vermelho, tá? Então, vocês veem que existem uns picos específicos desses espectros de luz, né? De acordo com cada tipo de clorofila. Então, a clorofila A, elas são muito parecidas, mas a clorofila A tem um pico aqui entre 450 e depois 700 de novo, e a clorofila B um pouco mais próximo de 500 e mais ou menos 650. Bom, além dos pigmentos tradicionais, né, que são as clorofilas, a gente tem alguns pigmentos acessórios, que a gente chama. Então, esses pigmentos acessórios, eles também conseguem absorver, né, certos comprimentos de onda, que são o que as clorofilas não conseguem, tá? Então, nisso aí a gente tem o beta-caroteno, a ficoeritrina e a ficoxantina. Ou ficocianina, tanto faz. Então, existem algas, por exemplo, que além delas terem o pigmento clorofila, que é o verde, elas possuem esses outros pigmentos, tá? Então, ou mais amarelos, ou mais vermelhos. Isso vai fazer com que também exista uma possibilidade de auxílio no processo de fotossíntese, melhorar o processo. Bom, o processo em si, né, ele acontece então, se a gente estiver pensando aqui em vegetais terrestres, ele acontece exatamente nas folhas, né, principalmente, depois eu volto nisso, mas principalmente nas folhas, nas partes verdes do vegetal. Então, as folhas são, na realidade, as partes verdes mais importantes de um vegetal, seja ele jovem ou adulto. Tá? Então, nessa folha verde, a gente vai ter, aqui a gente tem uma célula vegetal, né? Tá vendo que além da membrana, ela tem a parede celular, ela vai ter o cloroplasto. Esse cloroplasto é a organela responsável pela realização da fotossíntese. Vocês veem que dentro, a gente tem várias partes diferentes desse cloroplasto. Lembrando que um cloroplasto, a gente já falou isso, ele é formado por endossimbiose como as mitocôndrias, né? Então, isso faz com que ele tenha uma dupla membrana, que ele tenha capacidade de autorreprodução, que ele tenha DNA próprio, né? Então, as partes mais importantes aqui são essas, como se fossem esses disquinhos, tá? Cada disquinho verde aqui é chamado de tilacoide, e cada conjunto de tilacoides é chamado de grânulo, tá? Para além disso, a gente tem no meio disso tudo como se fosse um citoplasma interno desse cloroplasto, que a gente chama de estroma, tá? Esses tilacoides, né, que são esses disquinhos verdes, eles também têm lá uma dupla membrana, tá? Isso faz a gente lembrar muito lá da mitocôndria e o processo de respiração celular, que ele também acontecia, né, numa organela que foi feita por endossimbiose, e a gente tinha lá uma parte da respiração acontecendo na parte do citoplasma da mitocôndria e outra na parte de uma membrana interna da mitocôndria. A mesma coisa que vai acontecer aqui na fotossíntese, só que no caso a gente está falando do cloroplasto. Vou voltar aqui para vocês conseguirem perceber que a fase clara, né, que são essas reações luminosas, elas vão acontecer nos tilacoides, né, nessas membranas dos tilacoides, e a fase escura na parte do estroma, que é o citoplasma do cloroplasto, tá? Então, se vocês olharem aqui no meio, a gente vai ter lá a participação daqueles receptores de elétrons e de hidrogênios que a gente também teve lá na respiração celular, tá? Então, nessa primeira etapa aqui, a gente vai ter a participação da água para a produção de oxigênio, tá? Para isso, a gente precisa de bastante energia.
tá? Por isso que isso começa com a intensidade luminosa que chega através dos fótons, que são aqueles pacotes de energia. Isso vai estimular a célula em si a conseguir produzir energia, a conseguir produzir oxigênio, tá? Então, o que acontece depois, estamos resumindo, né? Na fase enzimática, que é a fase escura, é a produção dos açúcares a partir de oxigênio. Então, a formação a partir de CO2, desculpa. A formação de oxigênio na fase clara vem a partir da água e a formação dos açúcares vem a partir do CO2. Isso é importante saber a diferença, tá? Então, essa fase escura acontece no estroma do cloroplasto. Então, fase escura, por que está escrito que é um conceito errôneo? Porque tanto uma fase quanto a outra também acontece na presença de luz, como eu falei, tá? A fase enzimática, que é essa, ela vai utilizar ATP e NADPH, que são produzidos lá no xilacode, naqueles disquinhos, durante a fase luminosa, que é a fase fotoquímica. Então, uma fase depende diretamente da outra, tá? Então, aqui eu tenho a fase clara acontecendo nos xilacoides, e aí o ATP e o NADPH, que vai ser produzido na primeira fase, vai ser utilizado aqui na segunda fase. Bom, essa é uma visão bem geral. Esse slide talvez seja o mais importante dessa apresentação. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem a presença da luz incidindo nessa folha, né? E a gente vai ter aqui as reações de claro, que também a gente chama de fase clara ou fase fotoquímica, tá? Em que eu tenho a participação da água com produção de oxigênio. O que vai acontecer de mais importante nessa fase clara ou etapa fotoquímica? Primeira coisa, a fotólise da água. Foto tem a ver com luz e lise, quebra, né? Significa que é quebra da água, da molécula de água, acompanha aqui meu cursor, quebra da molécula de água na presença de luz, por isso fotólise da água. Essa quebra da molécula de água em presença de luz promove a formação do NADPH2, que é um aceptor de elétrons e de hidrogênios, certo? Outra ocorrência na fase clara é o que a gente chama de fotofosforilação. A gente falou disso lá na última parte da respiração celular, que era o finalzinho lá na cadeia respiratória, em que a gente tinha maior produção de ATP. Então, isso aqui também é a mesma coisa, fotofosforilação, produção de ATP em presença de luz, tá? Então, aqui eu estou tendo a produção do NADPH2 e também estou produzindo ATP. Toda vez que ele aparece, né, muitos autores fazem como se fosse esse solzinho, não exatamente um solzinho, mas é para mostrar que tem energia, tá? Bom, esses produtos, né, primeira coisa, o que a gente gerou aqui na fase clara? ATP, NADPH2 e oxigênio, tá? Então, essa molécula de água foi totalmente quebrada, ela foi transformada em oxigênio, ATP e NADPH2. E aí esses produtos vão lá para a fase escura, né, ou etapa química, em que você tem a presença do CO2, tá? Esse CO2 ele vai se combinar com hidrogênios. Que hidrogênios são esses? Hidrogênios que vieram principalmente aqui do NADPH2. Lembra que ele é um aceptor de hidrogênio ou de elétrons? Então ele capturou hidrogênio lá atrás e agora ele lança aqui na fase escura para que ele se junte com essa molécula de CO2 e forme em consequência a glicose, que não está escrito aqui, mas significa C6, quer dizer, C6H12O6, tá? Então, isso aí eu esqueci de falar, né? Aqui na fase clara, isso acontece nas lamelas e no grana, que é naquelas membranazinhas dos xilacoides, é a mesma coisa. E a fase escura acontece no estroma, que é no citoplasma do cloroplasto, tá? Então, o que acontece como produtos da fase clara? Formação de NADPH2, ATP e oxigênio. E na fase escura, formação de glicose. Bom, a fase enzimática, né, que é a fase química, que é a fase em que a gente tem a produção da glicose,
ela é dividida em 3 partes, tá? A fixação do CO2, que vai estar chegando ali para começar o processo, tá? A produção de açúcares, inclusive a glicose em si, e a regeneração de uma enzima, né? É uma estrutura específica que a gente chama de ribulose bifosfato. Isso é bem químico, tá? Isso tudo acontece num ciclo que a gente chama de ciclo de Calvin, tá? Então é muito comum vocês ouvirem essa expressão, assim como lá na respiração celular, o ciclo de Krebs também era chamado de ciclo do ácido cítrico. Existem alguns fatores que limitam a fotossíntese, que podem implicar numa limitação, né? Impedir um tanto que a fotossíntese seja exatamente realizada, tá? Então aqui a gente vai falar de alguns. Então a temperatura, aqui eu tenho um gráfico de taxa de fotossíntese por temperatura. O que isso mostra? Que ao longo de um aumento de temperatura, né, você vai aumentando a taxa de fotossíntese, mas ela chega num pico. Não adianta mais ter uma temperatura mais alta que essa fotossíntese não vai continuar acontecendo, né, por conta de um processo de desnaturação de enzimas. A ação de enzimas é fundamental para o processo acontecer. Só que toda vez que você tem um aumento de temperatura em qualquer tipo de reação enzimática, isso é muito química, né? Você tem um processo de desnaturação dessas enzimas, né? Isso rompe essas ligações e ela não consegue, ela não vai aumentar mais a fotossíntese por causa disso, tá? Então, por isso que a gente diz que aqui em cima, esse pico, é um valor ótimo para atuação de enzimas, no caso aqui, a rubisco que a gente falou antes, tá? Taxa relativa de fotossíntese por intensidade luminosa, então aqui embaixo. Então também, conforme a gente vai aumentando a intensidade luminosa ao longo do dia, esse aumento de fotossíntese também vai acontecendo, né? Amanhece o dia, a gente tem pouca luz ainda, né? Pouca incidência luminosa. Conforme a manhã vai começando e a gente vai chegando lá para o meio-dia, a gente vai tendo maior intensidade. Mas ainda assim, chega uma hora que isso estabiliza, tá? Não tem como a planta continuar fazendo fotossíntese só porque tem mais intensidade luminosa, tá? Então, esse pico, né, a gente costuma chamar de ponto de saturação luminoso, porque mesmo que você coloque mais intensidade luminosa, a planta não vai fazer mais fotossíntese por isso, ela tem um limite, tá? Concentração de CO2 também funciona muito parecido aqui com a intensidade luminosa, também ela cresce automaticamente, mas ela também estabiliza e tem tudo a ver com a saturação também por conta das enzimas. Então a planta tem limite para tudo, tá? Uma hora isso cessa. E aqui esse último gráfico aqui de baixo é um gráfico bem importante, em que a gente vê alguns pontos específicos aqui. O que acontece? A taxa de respiração celular, ela não altera conforme a intensidade luminosa. Então a gente diz que a taxa de respiração celular, ela é estável o dia inteiro, ela não varia, tá vendo? Porque ela é uma reta, né? Não tem variação por conta de intensidade luminosa, ela é linear. Já a taxa de fotossíntese, ela sim tende a aumentar conforme mais intensidade luminosa, tá? Então a gente costuma dizer que no início do dia, a taxa de respiração, que é essa linha laranja, ela vai estar maior do que a taxa de fotossíntese, tá? Num certo ponto, essas taxas se encontram. Significa dizer que a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração estão iguais. O que isso quer dizer? O que é produzido na fotossíntese também é consumido pela respiração celular, tá? Vamos pensar no oxigênio. Enquanto na fotossíntese a gente tem uma boa produção de oxigênio, né? Na respiração, a planta consome esse oxigênio para produzir CO2, por exemplo. Então, nesse ponto aqui, que elas se igualam, que é o chamado ponto de compensação luminoso, as duas taxas estão iguais. Então, o que a planta produz, ela automaticamente consome, tá? Passando o dia, essa taxa de fotossíntese continua aumentando, enquanto a taxa de respiração continua na mesma. Então, aqui para cima eu posso dizer que a taxa de fotossíntese, ela vai ser maior do que de respiração celular. Então, eu tenho mais oxigênio sendo produzido do que consumido, tá? Essa planta vai chegar lá no ponto de saturação luminoso, como eu falei antes, e tempos depois, ao longo do dia,
essa curva aqui vai começar a descer de novo, tá? Aqui onde está escrito intensidade luminosa, imagina que aqui tem assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, meio-dia, 1h da tarde, 2, 3, 4, 5, até chegar de noite. Então, essa taxa de fotossíntese ela vai voltar a descer, né? Porque a intensidade luminosa vai voltar a cair, né? Conforme vai ficando a tarde, final do dia. E aí, a gente vai ter de novo um ponto de compensação aqui, tá? Então, na verdade, as plantas passam por esses dois momentos de ponto de compensação, até a taxa de fotossíntese chegar bem lá embaixo. Bom, algumas dicas na realidade, né, quando se faz uma prova, né, principalmente em termos de vocabulário, se eu fazer uma prova dissertativa, né, é sempre bom usar os termos fase, fotoquímica e enzimática e não clara e escura. Alguns autores, tudo bem, não se incomodam, mas é sempre bom usar os termos mais oficiais, tá? Como foi visto, o oxigênio liberado pelos organismos provém da água e não do CO2. Antigamente se acreditava muito nisso, que o oxigênio produzido pelas plantas vinha do CO2, mas não. Ele vem da água, da quebra da molécula de água. Alguns autores consideram que a etapa enzimática só ocorre na presença de luz, haja vista que nessa etapa o ATP e o NADPH, produzidos nos tilacóides durante as reações luminosas, são necessários para a produção dos carboidratos. Tá? Mas a gente sabe que isso vai acontecer ao longo de um dia como um todo. Tá? A fotofosforilação cíclica, esse aqui eu nem vou entrar muito em detalhe, porque isso é para um outro momento. Ele é importante num determinado ponto, né? É a parte que você tem maior produção de energia, isso aqui nem vou detalhar, tá? Essa fotofosforilação cíclica e acíclica não é para agora. E aí a gente tem a quimiossíntese, né, que eu falei lá no início, né? Nem todo organismo autotrófico é fotossintetizante. Então a gente tem aqui indivíduos que são quimiosintetizantes, né? Ou quimiototróficos, né? A gente pode até usar outras nomenclaturas de acordo com o tipo de produto que se usa. Nesse caso aqui a gente está falando de bactérias. Essas bactérias que utilizam enxofre, então são chamadas de sulfobactéria, tá? Sulfobactéria por conta do enxofre, né? É sulfa, tipo de sulfa. E elas são púrpuras porque elas têm essa coloração meio arroxeadas, tá? Então realizam um tipo de fotossíntese em que a substância doadora de elétrons não é a água, né? A substância que faz com que se forme certos produtos não é água, e sim o gás sulfídrico. Nesse processo, a produção de enxofre e não de oxigênio, tá? Por isso que a gente diz que ela faz um processo de ser autotrófico, mas não na produção de oxigênio e sim na produção de enxofre. São indivíduos que vivem em determinadas regiões específicas. Então, assim, óbvio, não precisa saber aqui essa equação, mas só para vocês saberem que elas também absorvem carbono, também usam a luz do sol em grandes situações, mas elas produzem enxofre, tá? Então, muitas vezes elas até mudam de nomenclatura, de acordo com o produto que elas produzem, tá? Então, essas são sulfobactérias, tá? A gente tem bactérias nitrificantes, porque produzem nitrogênio. Então, cada tipo de bactéria ou de ser, né, pode receber uma outra nomenclatura, tá? Porque ela faz um processo que não é exatamente a fotossíntese, mas também vai usar o CO2 e também vai produzir energia, tá? Então, na natureza, né, em termos de ecologia em si, a gente fala muito, por exemplo, das bactérias nitrificantes, né, que são as nitrosomonas e os nitrobacter, que fazem um processo de fixação de nitrogênio atmosférico. E isso é muito importante para toda uma cadeia alimentar, tanto para fertilizar o solo, quanto para depois servir de base nutritiva para plantas e esse nitrogênio passar pelas cadeias alimentares até chegar na gente. Nitrogênio é o gás que a gente tem maior proporção na atmosfera, 78% da atmosfera terrestre é composta de nitrogênio, gás, né, N2. Só que a gente não consegue fixar esse nitrogênio. E ele é base de cadeias polipeptídicas, de material genético, de DNA,
de bases nitrogenadas. Então ela é importante pra caramba pra gente, mas a gente não consegue absorver em forma de gás. Então esse nitrogênio precisa passar por todo um processo com a participação de várias bactérias que vão transformando esse nitrogênio em amônia, em nitrito, em nitrato, e depois sim a gente absorve pela alimentação, quando a gente se alimenta de determinados indivíduos, né? Animais e vegetais. Bom, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Depois a gente tira as dúvidas na nossa aula.